Eu convido a doutora Catarina Mendes Valente Ramos, pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição, em parceria com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, na pessoa em que cumprimento todas as pessoas dessa audiência pública, bom dia. Minha fala buscará trazer os principais parâmetros da proteção das pessoas em situação de rua nos sistemas universal e regionais de direitos humanos, principalmente no sistema interamericano, o qual o Brasil é signatário e, portanto, está sob a égide de seu corpus iuris. Esse olhar dos sistemas é contextualizado como um instrumento para a construção do debate, de modo que se rechaça o universalismo abstrato. Assim, ressalta-se a importância dessa audiência pública e de escutar a população em situação de rua, um grupo em extrema vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo plural e heterogêneo, para que eles preencham de sentido essas normativas. Esta honorável Corte é guardiã da Constituição em suas obrigações de direitos humanos, bem como daquelas instituídas por tratados internacionais, principalmente pelo controle de convencionalidade, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. No sistema ONU, o artigo 25.1 da Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhecem o direito à moradia adequada como um componente do direito a um padrão de vida adequado. O comentário 4 do Comitê DESC define moradia adequada como aquela que goza de segurança de posse, contra os despejos forçados, disponibilidade de serviços e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, garantia de segurança física e estrutural, acessibilidade, dentre outros. A moradia é uma questão complexa, de abordagem multissetorial e integrada, transversal às políticas fiscal, econômica, laboral, habitacional, de saúde, proteção social, desenvolvimento urbano e superação de estereótipos. Ainda que o Brasil não seja signatário do Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos, importante, dentro de uma perspectiva dialógica, citar a opinião consultiva 1 de 2018, na qual a Corte Africana entendeu que as leis conhecidas como de vadiagem, que criminalizam a condição de pobreza ou de rua, são incompatíveis com os artigos de não discriminação, liberdade, dignidade, presunção de inocência, livre circulação e proteção da família, da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Por fim, quanto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana afirmou que o direito à moradia não deve ser interpretado num sentido restrito que o equipare somente a ter um teto sobre sua cabeça ou como uma mercadoria, mas que abarque o direito a viver em um lugar com segurança, paz e dignidade, infraestrutura básica adequada, tudo isso a um custo razoável. Em nosso país, a CID já constatou uma longa ausência de políticas públicas eficazes e interseccionais no tema, sendo necessária a manutenção e a ampliação de políticas de habitação. Considerando o agravamento das vulnerabilidades com a pandemia, na declaração da Comissão Interamericana sobre Covid, é mencionado que os direitos DESCA devem ser garantidos sem discriminação a todas as pessoas e, em particular, àqueles grupos vulneráveis desproporcionalmente afetados, como as pessoas em situação de rua ou de pobreza. Também o acesso à informação verdadeira e à internet são essenciais, o que traz questões muito relevantes acerca da discriminação digital. A Corte Interamericana analisou no caso de Fernandes, Pietro e Tumbeiro contra a Argentina que atribuir a uma pessoa a suspeita de um comportamento ilegal simplesmente por estar em situação de rua, por exemplo, equivale claramente a um tratamento discriminatório de criminalização da pobreza. Em casos como Fazenda Brasil Verde e funcionários da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus, ambos versus Brasil, a pobreza é um fator autônomo de discriminação, pois é multidimensional e deriva de uma marginalização estrutural. Por fim, caso notório é o dos meninos de rua versus Guatemala, em que se aborda a questão da vulnerabilidade e marginalização da rua como um dos obstáculos para se ter uma vida consubstancialmente digna. Findo minha fala com um trecho do voto separado de nosso saudoso professor Cansado de Trindade, nesse caso mencionado. Os fatos denunciados não passam de um microcosmo da brutalidade prevalecente da vida cotidiana das ruas na América Latina. E, por que não admitir isso, das ruas de todo o mundo pós-moderno de hoje?
O mundo determinado a proteger o capital, os bens e os serviços, mas não os seres humanos, tem trocado fins por meios. Sendo assim, é difícil evitar a inquirição perturbadora. Se todos nós chegamos a este mundo e partimos dele com igual fragilidade, a qual a mortalidade inerente à condição humana testemunha, por que nos vitimizamos uns aos outros durante a viagem muito breve de nossas vidas? O mundo que finge ignorar a precariedade humana não inspira confiança. O sofrimento humano tem tanto uma dimensão pessoal quanto uma dimensão social. O dano causado a um ser humano, por mais humilde que seja, afeta a comunidade como um todo. Muito obrigada pelo tempo e aos pesquisadores do SECONS e do NESID pelo privilégio de estar aqui.